Arruda. Não faltariam militantes que vivam realmente no território, ou nele desenvolvam as atividades socioculturais que promovam o acolhimento e a divulgação de uma prática solidária e socialista antes de colocarmos debates maiores da supraestrutura. Então, Paulo Henrique, isso que você está falando tem sentido total, mas o problema é quando a gente tem estruturas nacionais ou superiores de organização política que tem enraizamento nos bairros ou nas comunidades, isso fica mais fácil de acontecer. Por quê? Vamos imaginar partido que fica mais fácil falar. Imagina você ter um partido de massa, que as estruturas básicas de militância sejam justamente o bairro, as comunidades. Então você tem núcleos. O que acontece? Ali, como estão discutindo todas as políticas nacionais, toda a orientação do partido sobre os grandes temas, se lá está acontecendo isso, obviamente que esse tipo de discussão na base sobre os rumos do partido forjam lideranças. Quando os partidos têm uma estrutura organizativa baseada na elite, na cúpula do partido, e a base ela só é usada ou só é instada a agir em eleição, carregando bandeira, ou indo apenas para uma reunião para votar na nova direção do partido, evidentemente que você não está estimulando de fato a formação de novas lideranças. Você está usando a militância, os filiados, ou as organizações, né, de base, como instrumentos de legitimação das elites partidárias ou dos movimentos. Eu queria só introduzir um pouco uma última ideia que tem a ver com isso que eu estou falando. Uma das discussões mais interessantes que nós tivemos no mundo nos últimos anos é sobre o que faz uma região se desenvolver mais do que outras, por exemplo, no mesmo país ou às vezes no mesmo estado. E um dos autores mais interessantes nessa discussão, chamado Robert Putnam, sugeriu que a diferença é o que ele vai denominar, na verdade quem criou esse conceito que eu vou falar agora é James Coleman, que ele recupera, que se chama capital social. O que é capital social? É o grau de confiança que as pessoas de uma comunidade têm entre elas. E, portanto, que não dependem de outras instâncias externas, um vereador, um deputado e assim por diante. Quando você tem um grau de confiança das pessoas que moram naquela comunidade, que não acham, por que eu vou pegar e vou para a reunião? Eu não ganho nada com isso, por que eu vou pegar e apoiar o cara da outra rua? Eles não estão nem aí, eu quero só o meu. Quando você tem um grau de confiança, você faz com que a comunidade tome a frente para resolver coletivamente os seus problemas. Quando uma comunidade toma a frente para resolver seus problemas, discutir saídas, pressionar o vereador, eles formam lideranças mais proativas, menos corruptas e que são menos clientelistas, porque eles fazem parte dessa cultura da comunidade de entrosamento de um contra o outro. Foi isso que esse tal de Putnam percebeu na Itália, que fazia o sul da Itália ser menos desenvolvida do que o norte da Itália. No norte da Itália, ele percebe que tinha comunidades que tomavam decisões coletivas autônomas e que, portanto, forjavam lideranças políticas e iam entrando na estrutura de Estado com essa cultura. E no sul da Itália, eles eram ligados a lideranças populistas, clientelistas, porque eles eram mais separados, mais individualistas. Junta uma coisa com a outra. A gente tem mesmo condições de ter lideranças de base fortes, entende? Na medida que a gente tem essa cultura da iniciativa coletiva e não da dependência. Quando a gente tem estruturas que estão sendo paternalistas com a base, ou que usam a base para legitimar as forças já existentes dentro dessas organizações, seja movimento social, partido, igreja, o que for, você não cria liderança de base, você não cria uma cultura de base, você não faz a estrutura se alimentar das discussões de base para pensar o todo. Você pensa o todo e impõe para a base. Espero ter respondido a tua questão. Rudá, por que a esquerda radical não analisa ou debate a luta dos mapuches contra o grande capital, pegando em armas não obstante a mão pesada do Estado? Liege, veja só, deixa eu te explicar. A gente não faz a opção pela luta armada como princípio. Qual é o princípio? O princípio é aumentar o poder popular da esquerda radical, que você citou. A luta armada é um instrumento. Quando você sugere que a luta armada é um princípio, você está pensando numa estrutura de poder armada. E você está pensando numa estrutura de poder futura militarizada. Então, essa visão com o princípio faz com que a gente, ao invés de pensar
a formação política da base e a organização da sociedade, dos trabalhadores, dos marginalizados, né, cada vez mais forte, comandando e deliberando sobre as políticas, acompanhando, dentro da visão do Marx, diminuindo o poder do Estado e aumentando da auto-organização de bairro e de empresas, né? Ao invés de pensar assim, eu começo a pensar em estruturas de Estado militarizado de poder de ataque. Há toda uma discussão na esquerda, ou parte da esquerda, que é justamente isso. Quando você toma o poder pelas armas, você tem que ter uma clareza política muito grande dos passos seguintes, porque a tendência é você começar a desconfiar de todo mundo que pensa diferente de quem tem o comando das armas. E pouco a pouco você vai criando uma estrutura autoritária em defesa da democracia popular. Então, a primeira questão que eu queria colocar é: a luta armada não é um princípio, é um instrumento. E se ele é um instrumento, ele está subordinado a uma leitura da conjuntura. No marxismo, você sabe que o processo revolucionário, dentro da visão marxista, que é a base da esquerda radical no mundo desde o século XX, ele sugere que uma revolução ela só ocorre quando tem uma conjunção das condições objetivas, ou seja, as condições de desenvolvimento econômico, de aumento da classe trabalhadora, dos conflitos, né, de classe, com as condições subjetivas, a capacidade de se formar uma liderança política enraizada, legitimada, que gera uma vanguarda. Vanguarda não é eu estar à frente e ficar puxando o carro de boi, mas ele conseguir interpretar e ter uma relação tão íntima com as lutas sociais, que quando essa direção fala vamos para cá, as pessoas sabem que é um caminho correto. Ela tem que ter raiz, ela não é uma elite. O marxismo diz que quando as duas coisas se juntam, então são momentos muito especiais, você detona um processo revolucionário. Nós estamos muito longe de ter isso no Brasil, léguas. Então, eu acho que a gente tem que ter clareza que a gente não tem lideranças políticas enraizadas hoje, porque a opção da esquerda é toda eleitoral, ou de estar aparelhando organizações de massa, e não de criar esse fluxo de comunicação. E nós, até pouco tempo, nós tivemos uma eleição da extrema-direita no Brasil. Então, não dá para dizer que subjetivamente e objetivamente a gente tem condições de fazer um processo revolucionário. Termino aqui com uma fala que eu ouvi pessoalmente, tive o privilégio de ouvir, do Florestan Fernandes. Ele dizia o seguinte: eu assisti a aula de pós-graduação dele na PUC de São Paulo e ele falava assim, eu lembro de um curso que ele deu sobre revolução. Falava, tem pessoas que acham que a revolução é um ato violento. A revolução não é um ato violento, é um processo de mudança estrutural da política, da economia, tal. Portanto, é um processo cultural. Então, ele estava tentando demonstrar que o menos importante de uma revolução, e ele não está negando a importância, é o ato de derrubada do modo de produção ou do poder que eu estou me opondo. Mas é o processo que eu construo de mudança, porque senão eu troco 6 por meia dúzia. É isso. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.